Boa noite. Gostoso poder gravar algo para o povo de Deus. E não vai ser diferente nessa tarde, iniciando noite, um texto com um versículo abrangente, bastante marcante, que certamente todos vocês já ouviram. Está no texto de Mateus, o Evangelho narrado por Mateus. O Evangelho continua sendo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus narrando nos traz assim, no seu capítulo 5, no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa é a nossa meditação. O texto riquíssimo como esse tem que ser trabalhado numa perspectiva mais ampla. É interessante quando a gente olha para o versículo, nós ficamos como que atônicos, querendo entender ou buscar um entendimento, muitas vezes não existente para o texto. Ele é claro e objetivo. Nós somos o sal da terra. Se nós somos incipientes ou insípidos, nós não servimos para nada. Se o sal não serve para salgar, para mais nada ele presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Obviamente, não dá para colocá-lo da forma como está no dia 25 de junho de 2020. Então, nós vamos ter que trabalhar esse contexto. Existe, dentro do contexto de sociedade, um mal entre os que professam pertencer aos arraiais de Jesus Cristo. E estou falando arraiais aqui, aproveitando o mês de junho, é o arraial que deveria estar comemorando as colheitas, mas nós não estamos. Então existe um mal entre os que professam pertencer a esse arraial de Jesus Cristo, um mal. Ele é tão grosseiro por nossa imprudência que leva pouca visão espiritual a quem o tem, que dificilmente o deixará perceber o mal. Então, dentro desse conceito, dentro desse texto, desse versículo rico, nós vamos precisar entender o que de fato ocorre em nossas vidas. Durante as últimas décadas, então não vem de hoje, não vem de ontem, mas durante as últimas décadas, esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais. Esse mal está sendo disseminado como um fermento, até que toda a massa fique levedada. O diabo raramente criou algo tão eficiente, com a perspicácia de que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, para os servos, para as servas, que são fiéis no contexto de comunhão, são fiéis no conceito de olhar a palavra do Senhor, tendo em vista ganhá-las para Jesus Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada, a pregação que ia ao encontro impactante de cada um dos seus ouvintes. Essa pregação ousada, ela foi perdendo força, ela foi deixando de apresentar a verdade, que fala do pecado, que fala do inferno. Em seguida, ela gradualmente amenizou seu testemunho. Depois passou a aceitar, a justificar frivolidades que estão em voga no mundo. E o passo seguinte começou então a tolerar esse tipo de influência que vem do mundo. As fronteiras foram ficando apertadas, ao ponto de a igreja agora adotar esse procedimento sob o pretexto de ganhar multidões. Entretenimento é o que está acontecendo nos arraiais
de Jesus Cristo. Assim, os líderes, os pastores, agindo sem contemplar a verdade, estão sem alimentar o povo. Assim, amados irmãos e irmãs e ouvintes, vamos meditar no seguinte tema: alimentando os cristãos ou entretendo-os? Entretendo-os. Porque se não estão alimentando, estão num local por conta de um bom orador, por conta de um bom conjunto, por conta de um bom prédio, por conta de uma vida social intensa, nós precisamos rever alguns conceitos. Então, nossa reflexão é alimentando os cristãos ou entretendo-os. As Escrituras não afirmam em nenhuma de suas passagens que prover entretenimento para as pessoas é uma função da igreja. Mas encontramos em toda a Escritura as expressões verbais, os verbos e os seus tempos: retirai-vos, encontramos separai-vos, ou ainda purificai-vos. E todas elas contemplam o conteúdo pleno e todas as variações verbais. Logo, poderemos consultar os sentidos desses mesmos verbos, dessas mesmas locuções, para ter entendimento dos textos que estamos avaliando. Então, alimentando os cristãos ou entretendo-os? O primeiro passo que nós vamos ter é conhecer as Escrituras para avaliar. O Senhor Jesus diz que o nosso erro, o erro mais grosseiro, é que nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos e irmãs, os profetas, eles foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque se recusavam em fazê-lo? Nós temos então que ler as Escrituras e poder avaliar isso. Os profetas, eles foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque se recusavam a fazê-lo? Prover entretenimento está na contramão ao ensino e à vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo e seus discípulos estavam contrários a isso. É importante nós observarmos que Jesus, em todo o tempo, ele se apresentou como uma pessoa cordata, uma pessoa que avaliava as situações, que promovia ensinos e ensinos impactantes que transformaram não somente aqueles 14 iniciais, né? Iniciando com os 12, com Judas se evadindo porque foi o traidor, sendo substituído, e mais tarde Paulo entrando fora de tempo. Então é importante que a gente perceba que Jesus então está exatamente dentro do quadro atual, na contramão do entretenimento que está sendo promovido nos arraiais dele. Qual deve ser as atitudes da igreja em relação ao mundo? Qual deve ser, então, a atitude que devemos tomar enquanto arraial de Cristo Jesus no mundo? A expressão colocada é: vós sois o sal. Ele não diz lá, docinho. Vocês não são o docinho. Nós somos o sal, que tempera, que conserva. Há uma pungente e curta afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixa escrito: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Deixa os mortos, eles próprios, sepultarem os seus mortos. Não o vejo dizendo, em nenhum momento, e nem vocês também, o veem dizendo, Jesus dizendo: Pedro, vai atrás do povo e diga-lhes que teremos um culto diferente amanhã. Algo atraente e breve, com pouca pregação. Nós não ouvimos o Senhor Jesus instruindo Pedro a isso e nenhum daqueles outros apóstolos a isso. Teremos uma noite agradável para as pessoas. Vá logo.
Pedro, temos que ganhar as pessoas de alguma maneira. Jesus não diz isso, não orienta isso, não ensina isso. Jesus teve compaixão dos pecadores, lamentou e chorou por eles, mas nunca procurou diverti-los. Jesus teve compaixão dos pecadores. Ele lamentou, chorou por eles, mas nunca procurou diverti-los. Segundo momento, se o primeiro momento é conhecer as Escrituras para avaliar, o segundo momento é qual o conteúdo do que leio. O que é que eu tenho lido? Aonde eu tenho fundamentado o meu aprendizado? A quem eu tenho seguido? Qualquer coisa que tenha aparência de brincadeira, evidentemente não é encontrado no conteúdo das Sagradas Escrituras. Os apóstolos tinham confiança irrestrita no Evangelho e não utilizavam e nem necessitavam de outros instrumentos, ferramentas a serem utilizadas. Bastava o conteúdo das Escrituras. Depois que Pedro e João foram encarcerados por pregarem o Evangelho, a igreja se reuniu para orar, mas não para suplicarem. Senhor, concede aos teus servos que, por meio prudente e discriminado uso da recreação legítima, mostremos a essas pessoas quão felizes somos. Eles não entraram em oração para suplicar a Deus a concessão de que, por meio prudente, discriminado, uso da recreação legítima, mostremos a essas pessoas quão felizes somos. Eles não entraram nesse conceito de oração. Eles não pararam de pregar a Cristo. Por isso, não tinham tempo para arranjar entretenimento para os ouvintes. Eles transtornaram o mundo. É importante e eu quero frisar novamente. Eles transtornaram o mundo. Eles abalaram o mundo. Eles geraram um fato novo no mundo. Essa é a única diferença entre 2020 e aqueles que seguiam por Jesus. Nós não estamos transtornando o mundo. Nós estamos numa transformação do mundo dentro dos arraiais. Nós estamos aceitando passivamente isso. Dentro desse quadro, é a única diferença, então, que nós temos. Senhor, nós deveríamos estar dentro desse conceito. Senhor, limpe a igreja de todo lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela e nos traga de volta ao genuíno evangelho e ao primeiro amor. Se o primeiro momento é conhecer as Escrituras para avaliar, o segundo momento, qual o conteúdo do que leio, o terceiro momento, que a nossa missão não venha a falhar. A nossa missão, ela não pode falhar. Se nós estamos sendo alimentados como cristãos e não entretidos como cristãos, nós deveremos, então, que a nossa missão, agora alimentados, agora fortificados pelas Escrituras, nós temos que entender que a nossa missão, ela não pode falhar. Que não venhamos a ser a causa de danos entre os novos convertidos. Que não venhamos a ser causa de danos entre os novos convertidos, aqueles que estão chegando ao entendimento. Não permita que venhamos a falhar como negligentes e zombadores, por termos sido alcançados por um evangelho parcial. Nós precisamos do evangelho integral. Nós precisamos estar de Gênesis a Apocalipse com entendimento e com prática. Que o Senhor não nos permita isso. Tantos têm anunciado que encontraram paz através da música. E eu creio que a música realmente é algo que inebria a alma, que cria leveza na alma. Eu creio, inclusive, que os anjos, quando cantaram para os pastores naquela noite específica do nascimento de Cristo, alegraram o coração deles
e todos aqueles que ouviram aquela canção celestial. Eu creio na música. Outros falham porque não entendem o processo. Alguns outros estão dizendo que o alcoólatra, para quem o entendimento dessa motivação de ser feliz, essa motivação do entretenimento na forma do drama, porque ele vive um drama social, um drama familiar, nesse drama foi um elo no processo de conversão, da conversão dele alcoólatra. É importante nós entendermos que pode ocorrer. O Senhor é o Deus do impossível. Mas a prática é pensarmos que a nossa missão, a do amado irmão e da irmã, que deve ir e anunciar o Evangelho, não pode sofrer deturpação pela falta do conhecimento. A resposta óbvia: a missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros. A necessidade atual para o ministro ou para o cristão é uma vivência com o Evangelho por conter a instrução bíblica fiel, bem como a ardente espiritualidade. Uma resulta da outra, assim como o fruto procede da raiz. A necessidade de nossa época é a prática da Bíblia. Bíblia é essa entendida, Bíblia é essa experimentada de tal modo que produza devoção verdadeira no íntimo, nas nossas entranhas, dos que são convertidos. E a nossa conclusão, meu irmão e minha irmã, para essa noite de meditação, deixando muito claro para nós o objetivo. A vontade humana, a sua vontade, amado irmão, a minha vontade, a amada irmã e irmão, a vontade humana está parada como um cavalo entre dois cavaleiros. Então, a nossa vontade, ela está parada como um cavalo entre dois cavaleiros. Se Deus monta nele, ele vai para onde Deus quer. Se o diabo monta nele, vai para onde o diabo quer. Todos estamos sujeitos à forma de sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a toda forma de sofrimento. E a fé cristã não é um antídoto para nos livrar do sofrimento, como muitos pensam. Deus não nos promete vida sem sofrimento. Vamos fechar a nossa meditação, amados e queridos irmãos e irmãs. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O salmista nos lega isso como um eterno benefício. Andar juntos, ter comunhão, ter a alegria de irmos em grupo, em multidão, à casa de Deus. O Salmo é o 55 e o verso é o 14, o versículo 14. Que o Eterno nos abençoe nessa noite, e que Ele nos guarde e nos livre do mal, e que nos dê a oportunidade de, em outros momentos, estarmos juntos compartilhando a palavra que é dele, rica em instrução, poderosa em graça e que nos acolhe em sua misericórdia. Até um próximo momento.